Capítulo 5. O chamado estranho. Carolina, uma viajante solitária, recebe um chamado misterioso de socorro em uma estação de serviço, aparentemente vazia. Apesar de sua intuição lhe dizer para evitar o chamado, ela decide investigar apenas para se encontrar em uma realidade alternativa assustadora. Agora, ela deve encontrar uma maneira de escapar desse pesadelo, antes que seja tarde demais. A noite caía rapidamente sobre a estrada deserta enquanto eu dirigia em busca de novas aventuras. Eu era Carolina, uma viajante solitária que buscava explorar lugares desconhecidos e misteriosos. A solidão da estrada me acompanhava, mas também me trazia uma sensação de liberdade e empolgação. Ao me aproximar de uma estação de serviço isolada, meu celular apitou, interrompendo o silêncio sombrio da noite. Uma notificação piscava na tela e meu coração deu um salto ao ler o texto curto e enigmático. Socorro, venha rápido. Olhei ao redor, confusa e perturbada. A estação de serviço parecia abandonada, sem sinal de vida humana à vista. Minha intuição me dizia para seguir em frente, ignorar o chamado misterioso, mas algo dentro de mim não conseguia resistir à curiosidade e ao apelo daquele pedido de ajuda. Estacionei meu carro e desci, me aproximando cautelosamente da área da loja de conveniência. A luz fraca da fachada piscava, e um zumbido estranho preenchia o ar. Como se a luz fraca da fachada piscava, e um zumbido estranho preenchia o ar. Como se algo estivesse errado com a eletricidade. Tem alguém aí? Chamei. Mas apenas o eco vazio me respondeu. Tentei abafar o medo crescente e entrei na loja. As prateleiras estavam empoeiradas e quase vazias, como se não recebessem um cliente há anos. Uma sensação de opressão me envolveu, como se a atmosfera ao meu redor estivesse carregada de um mal antigo e esquecido. Foi então que eu ouvi o chamado novamente, dessa vez vindo do interior da estação de serviço. Um grito abafado, uma voz desesperada, pedindo minha ajuda. Minha mente dizia para correr, mas o meu coração insistia que eu não podia deixar alguém em apuros. Segui o som, que parecia vir de um corredor escuro no fundo da loja. Minhas pernas tremiam de medo, mas avancei determinada a ajudar. O corredor parecia se estender infinitamente, como um labirinto sombrio que me levava para além da realidade que eu conhecia. Quando finalmente cheguei ao fim do corredor, deparei-me com uma porta entreaberta. A luz fraca emanava do interior, e o chamado de socorro se intensificava. Engoli em seco, reunindo toda a minha coragem, e empurrei a porta devagar. O que ouvi do outro lado me deixou sem fôlego. Não era mais a estação de serviço que eu conhecia. Eu havia entrado em uma realidade alternativa assustadora, onde tudo estava distorcido e perturbador. O posto estava vazio, exceto por uma figura sombria parada ao longe. Era como se o espaço à minha volta tivesse sido suspenso em um limbo, uma dimensão paralela que desafiava as leis da realidade. Quem está aí? Chamei novamente, mas minha voz soou fraca e abafada, como se estivesse presa em um pesadelo. A figura sombria se aproximou lentamente, revelando um semblante pálido e olhos brilhantes, que pareciam penetrar a minha alma. Era como se a presença estranha pudesse ler meus pensamentos mais profundos e sombrios. Carolina, sussurrou a voz, como um murmúrio vindo de outra dimensão. O chamado de meu nome fez meu coração acelerar, e meu instinto gritava para fugir dali, o mais rápido possível. Mas antes que eu pudesse reagir, a realidade ao meu redor começou a se distorcer ainda mais. O chão tremia sob os meus pés e as paredes pareciam se contorcer, como se tivesse vida própria. Sem pensar, corri em direção à saída, mas a porta que eu atravessara para chegar ali havia desaparecido. Eu estava presa nessa realidade alternativa, e o chamado sinistro continuava ecoando em minha mente. Desesperada, comecei a explorar o lugar, buscando por qualquer sinal de uma saída. Cada corredor que eu adentrava me levava a um novo pesadelo, onde a realidade invertida estava invertida e distorcida.
Em uma das salas, deparei-me com versões distorcidas de mim mesmo. Era como espelhos deformados, refletindo meus medos e inseguranças. Eu via fragmentos do meu passado, momentos de angústia e de dor, tudo projetado em um cenário surreal, o que me deixava à beira do colapso. O chamado persistia, ecoando em minha mente como uma melodia soturna e perturbadora. Cada vez mais sentia-me envolvido em uma teia sinistra de acontecimentos inexplicáveis. As paredes da estação de serviço pareciam pulsar, como se a própria realidade estivesse se desfazendo ao meu redor. Em outra sala, deparei-me com um corredor interminável, onde as paredes pareciam se mover e se fechar sobre mim. Meu coração batia descompassado, enquanto eu corria desesperadamente, mas a sensação de estar presa nessa dimensão distorcida apenas se intensificava. Em meio a esse pesadelo, percebi que a única maneira de escapar era enfrentar os meus medos de frente. Essa realidade alternativa era um reflexo perturbador da minha própria mente e emoções, e eu precisava encontrar forças para confrontar essas projeções assustadoras. Respirei fundo e me encarei no espelho sombrio mais uma vez. Eu não tenho medo de você, murmurei, forçando minha voz a permanecer firme. Você não é real. Eu sou mais forte do que os meus medos. E para minha surpresa, a figura monstruosa no espelho pareceu se contorcer e encolher, até desaparecer completamente. O espelho agora refletia minha imagem real, sem distorções assustadoras. Senti um alívio momentâneo, mas sabia que ainda tinha um longo caminho pela frente. Continuando minha jornada, encontrei outra sala, desta vez cheia de portas idênticas. Cada porta levava a um cenário diferente, mas todas pareciam estranhamente familiares. Eram momentos do meu passado, alguns felizes, outros dolorosos, mas todos eles revestidos de uma atmosfera inquietante. Eu estava presa em uma míriade de lembranças incapazes de encontrar a porta certa que me levaria de volta à realidade. A sensação de desespero ameaçava me engolir, mas eu sabia que precisava manter a calma. Lentamente comecei a lembrar de cada uma das experiências que as portas me mostravam, reconhecendo que todas faziam parte de quem eu era. Aceitei meus momentos de vulnerabilidade, tristeza e até mesmo os erros que cometi no passado. Em meio a essa autorreflexão, uma das portas começou a se destacar. Ela brilhava fracamente, como se estivesse me chamando. Confiando em minha intuição, abri aquela porta específica, revelando um cenário completamente diferente. Eu me encontrava de volta à estação de serviço, mas tudo estava normal novamente. A luz fraca piscava normalmente, e os zumbidos estranhos haviam cessado. Nada parecia distorcido ou assustador. Eu estava de volta à minha própria realidade. Um sentimento de alívio me inundou, mas minha jornada ainda não havia terminado. Eu precisava entender o que havia causado essa experiência aterrorizante. E por que eu fui levado a essa dimensão distorcida. Decidi investigar mais a fundo, e ao percorrer a estação de serviço, encontrei um diário empoeirado em um canto escuro. Nele descobri as palavras de um viajante solitário, assim como eu, que também havia sido atraído por essa realidade alternativa. Ele descrevia um estranho objeto encontrado na estação de serviço, um medalhão com símbolos misteriosos, que o levou a essa dimensão perturbadora. O medalhão parecia ser uma espécie de portal para essa realidade alternativa, criando forças sobrenaturais e desconhecidas. Decidi tomar uma decisão difícil, mas necessária. Com a ajuda do diário, encontrei o medalhão e o destruí completamente, garantindo que jamais pudesse prejudicar mais alguém. Com o peso do que vivenciei, voltei para o meu carro e continuei minha jornada na estrada. A experiência na estação de serviço ficou gravada em minha mente. Uma lembrança sombria que me lembrou que, às vezes, as forças sobrenaturais que espreitam nas sombras podem ser mais assustadoras do que imaginamos. Capítulo 6. Capítulo 6. A gasolina sinistra. Lucas, o motorista de caminhão, para em um posto de gasolina desolado para abastecer o seu veículo. No entanto, logo ele percebe que a gasolina do posto é incomum, e qualquer veículo que abastecesse com ela parece ter um destino sinistro. Determinado a descobrir a verdade,
Por trás dessa gasolina macabra, Lucas embarca em uma jornada de mistérios horrorosos e inexplicáveis. Era uma noite tempestuosa, e o rugido do vento soprava como um lamento ao longo da estrada deserta. Eu, Lucas, um motorista de caminhão acostumado a longas viagens solitárias, estava à procura de um posto de gasolina para abastecer o meu veículo. A chuva batia contra o para-brisa, dificultando a visão, até que finalmente avistei a fraca iluminação de um posto de gasolina desolado. Enquanto me aproximava do local, uma sensação estranha percorreu meu corpo. Havia algo sinistro naquele lugar isolado, mas a necessidade de combustível me impeliu a parar. Estacionei meu caminhão ao lado das bombas e desci, sentindo o ar pesado, como se estivesse carregado de uma energia nefasta. Ao me aproximar da bomba de gasolina, notei que não havia marca ou identificação na mangueira. Era como se aquela gasolina não pertencesse a nenhuma empresa conhecida. Meu instinto me dizia para ir embora, mas meu tanque estava quase vazio e a chuva não dava sinais de trégua. Resolvi abastecer com uma quantidade mínima, apenas o suficiente para chegar a um posto mais confiável. No entanto, assim que o combustível começou a fluir para dentro do caminhão, algo estranho aconteceu. A gasolina parecia mais densa, como se estivesse viva, fluindo de uma forma sinistra. Uma sensação de inquietação se apoderou de mim, enquanto observava o combustível se misturar ao resto do tanque. O caminhão tremeu, como se também estivesse reagindo àquela gasolina macabra. Mas eu estava determinado a seguir em frente, acreditando que tudo não passava da minha imaginação aflorada pela atmosfera sombria da noite. Concluído o abastecimento, liguei o motor e continuei minha própria jornada. Porém, à medida que avançava pelas estradas, percebi que algo estava errado. O caminhão se comportava de uma maneira estranha e a visão ao meu redor parecia distorcida, como se estivesse sendo observado por forças sobrenaturais. Tentei controlar o pânico que crescia em meu peito. É só a sua mente pregando peças, Lucas. Apenas continue dirigindo e tudo ficará bem, repetia para mim mesmo. No entanto, não demorou muito para perceber que aquele combustível sinistro estava me levando para além da realidade conhecida. A estrada parecia se estender infinitamente, sem sinal de outros veículos ou qualquer civilização. Era como se estivesse preso em um labirinto sombrio criado por essa gasolina macabra. O medo começou a me consumir. A cada quilômetro percorrido parecia que era uma eternidade. A estrada continuava a se distorcer, e estranhas criaturas pareciam surgir nas sombras observando-me com olhos brilhantes e famintos. Tentei virar um caminhão em uma outra direção, buscando uma saída desesperadamente, mas era como se estivesse preso a uma teia invisível. A gasolina sinistra tinha me envolvido em um destino sombrio, do qual não havia escapatória. A noite se arrastou em um pesadelo interminável, e a gasolina do poço desolado parecia nutrir-me de minha própria energia vital. Minhas mãos tremiam no volante e meu coração batia descompassado, quase como se fosse pular para fora do peito. Enquanto me debatia na escuridão opressora, vi à frente uma figura assustadora, um vulto sinistro que bloqueava a estrada. Parecia uma entidade sobrenatural, uma manifestação das sombras que habitavam essa realidade distorcida. Eu estava encurralado, sem saída, sem esperança de escapar do destino sombrio que a gasolina sinistra havia preparado para mim. O medo começou a me consumir. A cada quilômetro percorrido parecia uma eternidade. A estrada continuava a se distorcer, e estranhas criaturas pareciam surgir nas sombras, observando-me com olhos brilhantes e famintos. Tentei virar o caminhão em uma outra direção, buscando uma saída desesperadamente, mas era como se estivesse preso a uma teia invisível. A gasolina sinistra tinha me envolvido em um destino sombrio, do qual não havia escapatória. E a noite se arrastou em um pesadelo interminável, e a gasolina do poço desolado parecia nutrir-se da minha própria energia vital. Minhas mãos tremiam no volante e meu coração batia descompassado.
quase como se fosse pulsar fora do peito. Enquanto me debatia na escuridão opressora, vi à frente uma figura assustadora, um vulto sinistro que bloqueava a estrada. Parecia uma entidade sobrenatural, uma manifestação das sombras que habitavam essa realidade distorcida. Eu estava encurralado, sem saída e sem esperança de escapar do destino sombrio que a gasolina sinistra havia preparado para mim. Eu estava encurralado, sem saída e sem esperança de escapar do destino sombrio que a gasolina sinistra havia preparado para mim. A figura sombria se aproximou ainda mais, e sua presença era opressora, sugando toda a luz e esperança ao seu redor. Com as mãos trêmulas, comecei a revistar o interior do caminhão, procurando por algo que pudesse me ajudar. A resistir ao poder nefasto da gasolina sinistra, foi então que encontrei uma pequena cruz de prata, pendurada no retrovisor. Com uma chama de esperança reacendendo em meu peito, agarrei a cruz com força e murmurei palavras de proteção e coragem. A figura sombria pareceu recuar momentaneamente, como se a presença da cruz a incomodasse. Você não pode me deter, grunhiu a figura, com voz gutural e arrepiante. Dentro de mim, uma força antes adormecida surgiu, e uma determinação feroz tomou conta de cada fibra do meu ser. Eu não permitiria que a escuridão me engolisse, não sem lutar até o último instante. Erguendo a cruz diante de mim, avancei contra a figura sombria. A cada passo, minha coragem se fortalecia, e a escuridão à minha volta parecia se enfraquecer. Eu enfrentava o terror de frente, com a certeza de que tinha a força necessária para resistir. Eu estava encurralado, sem saída e sem esperança de escapar do destino sombrio que a gasolina sinistra havia preparado para mim. A figura sombria se aproximou ainda mais. Acho que essa parte aqui já foi. Um confronto sobrenatural se desenrolou ali, naquele cenário sombrio e assustador. A cruz brilhava com uma luz intensa, como se estivesse invocando um poder maior. Cada vez que eu avançava, a figura sombria retrocedia, enfraquecendo diante de mim. Finalmente, com um grito de agonia, a figura se dissipou na escuridão, desaparecendo como fumaça. Eu havia vencido o mal, que tentou me aprisionar, mas sabia que a minha batalha ainda não estava completamente ganha. Com a cruz em mãos, retornei ao posto de gasolina. A gasolina sinistra ainda estava lá, pulsando como um veneno sombrio, mas agora eu tinha a chave para me libertar desse destino sinistro. Com uma dose de coragem, derramei a gasolina do tanque do caminhão, libertando-me do poder macabro que ela exercia sobre mim. A chama da esperança ardeu mais uma vez, e eu sabia que tinha escapado da armadilha mortal daquela gasolina misteriosa. Capítulo 8. A troca macabra. Um motorista exausto para em um posto de gasolina à beira da estrada. Sem perceber, ele acaba fazendo uma troca macabra com um estranho misterioso que aparece no local. Logo, Marcelo percebe que algo está errado quando seu destino parece se entrelaçar com o do desconhecido. Em uma série de eventos ainda cada vez mais perturbadores, Marcelo embarca em uma jornada para desfazer a troca. Será que é tarde demais? A noite estava sombria e fria, e quando meu carro começou a dar sinais de que precisava de combustível, exausto de horas dirigindo por aquela estrada desolada, avistei ao longe uma luz fraca que indicava a presença de um posto de gasolina. Não hesitei em parar ali, ansioso para descansar e abastecer. Ao sair do carro, uma sensação estranha percorreu meu corpo. Havia algo no ar que eu não conseguia definir, algo que me deixou desconfortável. Ainda assim, ignorei aquela inquietação e me aproximei das bombas de combustível. Foi quando um estranho misterioso emergiu das sombras, vestido com roupas antigas e um sorriso enigmático nos lábios. Senti um arrepio percorrer a minha espinha, mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele falou: Estou precisando de uma carona. Posso te oferecer algo em troca. Minha intuição me dizia para recusar, para não me envolver com aquele estranho sinistro. Mas algo em seus olhos brilhantes me intrigou. Eu estava exausto e a ideia de uma companhia durante a jornada parecia atraente. Está bem, aceito a carona, respondi, sem perceber a troca macabra que estava prestes a fazer. O homem misterioso sorriu satisfeito
e se acomodou no banco de passageiros. Começamos a conversar, mas suas palavras eram enigmáticas e perturbadoras. Ele parecia conhecer detalhes íntimos sobre a minha vida, como se tivesse acesso aos meus pensamentos mais obscuros. Aquilo me deixou ainda mais inquieto, mas antes que eu pudesse questioná-lo, eu senti uma estranha tontura. Minha visão ficou turva e percebi que estávamos viajando por uma estrada desconhecida, completamente diferente da que eu havia seguido antes. Aonde estamos indo? Perguntei, lutando para manter a lucidez. O estranho sorriu novamente, um sorriso que parecia esconder segredos sombrios. Você trocou seu destino comigo, meu caro. Agora nossos caminhos estão entrelaçados. Aquelas palavras me atingiram como um soco. Eu tinha feito uma troca macabra sem perceber, e agora estava preso a um estranho e a um destino desconhecido. Tentei desesperadamente encontrar uma saída, mas a estrada parecia não ter fim. Eventos cada vez mais perturbadores começaram a ocorrer. O tempo parecia distorcido, passando-se rápido demais, ou arrastando-se em momentos de lentidão agonizantes. Em meio àquela jornada sinistra, eu comecei a perceber que minha vida estava se entrelaçando com a do estranho de maneiras terríveis. Suas memórias se misturavam com as minhas, suas emoções se tornavam minhas, e eu sentia a presença de forças sombrias que me cercavam. Cada vez mais minha sanidade se esvaía. Eu não sabia mais quem eu era, se eu era o Marcelo, se havia me transformado nesse ser sinistro que me acompanhava. A troca macabra estava consumindo a minha alma, e eu me sentia cada vez mais perdido em uma espiral de loucura e terror. Enquanto eu lutava para desfazer a troca, comecei a entender que só poderia quebrar o vínculo se sacrificasse algo de valor. O estranho misterioso me ofereceu uma escolha terrível: minha vida ou a dele. Eu sabia que não podia permitir que ele me dominasse completamente, então tomei uma decisão macabra. Com um misto de desespero e coragem, sacrifiquei uma parte de mim entregando-a a ele, em troca da minha liberdade. Foi uma troca agonizante, mas de alguma forma funcionou. A conexão sombria começou a enfraquecer e eu pude sentir minha identidade se restabelecendo lentamente. Quando finalmente me vi livre daquela presença sinistra, percebi que havia mudado para sempre. A experiência macabra tinha deixado cicatrizes em minha alma, e eu sabia que nunca mais seria o mesmo. Encontrei-me de volta ao posto de gasolina sozinho e abalado, e vi o estranho misterioso desaparecer na escuridão, com uma áurea cada vez mais escura, mais fantasmagórica. Ele tinha conseguido sua carona, e eu tinha conseguido a minha liberdade, mas a um custo terrível.